Boa tarde, vamos começar mais uma live aqui na Maré Bela. Estou aqui no meu ateliê, onde eu produzo todas as peças que vocês veem lá no site da Maré Bela e também onde eu produzo os meus acessórios da Eco, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou responder as perguntas que vocês deixaram na caixinha que eu coloquei ontem, tá? Então tiveram, acho que 6 ou 7 perguntas lá na caixinha que eu deixei nos stories. Oi, Fátima, tudo bom? Vão entrando aí, vão convidando as pessoas que vocês sabem que trabalham com polimer clay, com materiais artesanais aí que possam gostar da nossa live, tá bom? Então, hoje eu vou tirar algumas dúvidas que vocês deixaram lá na caixinha, espero conseguir responder todas. E se tiver mais alguma coisa, vocês vão colocando aí e aos pouquinhos eu vou acompanhando, tá? Porque daí eu vou acompanhar aqui pelo meu outro perfil para poder acompanhar e ver nas perguntas de vocês, porque às vezes eu não consigo ver ao mesmo tempo. Se eu virar aqui para a mesa, para a bancada, eu não consigo ver o que vocês estão perguntando, combinado? Então, deixa eu só entrar aqui pelo meu outro perfil aqui da Maré Bela, só para acompanhar as perguntas de vocês, os comentários, né? Então, vamos lá. Gente, eu vou ser bem... eu não gosto de enrolação, bem direta. Então, eu já vou começar com as perguntas, que depois eu deixo gravado, vocês podem assistir, né? Então, se não tiver todas aí, vocês assistem depois, combinado? Então, ó, a primeira pergunta que foi feita lá na caixinha, eu achei muito legal, muito interessante. Como passar o rolinho de textura e não ficar torto e ficar bem marcado. E é verdade, às vezes a gente coloca pouca força, não marca direito, coloca muita força, fica tudo torto, ou fica muito fino, né? Já aconteceu comigo também. Então eu vou procurar dar uma dica bem legal para vocês aí. Aqui vocês estão enxergando bem a minha bancada, eu vou tentar demonstrar assim mesmo. Se vocês acharem que não tá bom, vocês me avisam e daí eu mudo o celular para esse outro suporte que eu tenho aqui que mostra só a bancada, que nem eu fiz na live da semana passada. Combinado? Vamos ver o que fica melhor, né? Vocês vão me dizendo. Tudo é um teste, gente. Eu tô começando agora. Vocês tenham paciência comigo, tá bom? Então, como que eu consigo fazer? Eu deixei algumas massinhas condicionadas aqui. Esse aqui é aquele talpe perolado. Ele tem um brilho lindo, assim. Eu amo essa massa. Eu gosto de misturar ele com outras cores, fica super bonito. Então, quando eu vou usar o rolinho, a melhor maneira que eu achei é deixar ele mais grossinho a princípio, tá? Então, a gente deixa ele com uma espessura mais grossa. Eu não tô com muita massa aqui não, tá? Era uma massa que eu já tinha meio condicionada aqui pra ser mais rápido pra vocês. Vocês sabem que às vezes demora muito, né? Pra condicionar a massa. Somente eu, que as minhas massas, né? Não as que eu revendo, mas as minhas ali da Eco já estão um pouquinho mais paradinhas, então elas demoram mais pra condicionar. Então, eu vou abrir aqui, gente, na espessura 4 milímetros, que é aquela mais grossinha, né? A gente tem das 5, 6, mas acho que o 4 já é bem suficiente. Porque sempre a gente vai fazer um brinquinho com 3 milímetros, 2,5. Eu já vi gente falando que faz com 2, depende, eu acho 2,5 fino, tá? Mas 2,5 é uma boa espessura, eu gosto, pelo menos. Vamos deixar de um jeito aqui que fique fácil de vocês entenderem. Não tô com muita massa não, tinha que estar com um pouco mais de massa pra ficar melhor. Mas vai dar certo, vamos lá. Eu tô abrindo então na espessura 4. E daí como é que eu vou fazer pra passar o rolinho pra marcar e não ficar torto e não ficar fino? Porque às vezes fica mais fino uma ponta do que a outra. Eu vou usar as mesmas guias de espessura, tá? Então, ó, eu abri aqui no 4 milímetros, tá? Ó, ela tá grossinha. Eu vou trocar, vou tirar o do 4 e vou pegar de 2,5. Ó, que é a espessura que eu gosto mais de trabalhar com brilho. Nessa hora, eu gosto de usar um pouquinho de amido, tá? Não muito, pra não deixar a massa ressecada, mas eu uso um pouquinho de pincel, eu passo um pouquinho de amido sobre a massa e venho com o rolinho. Vou usar esse rolinho aqui que tem vendido super bem, tá? Que é aquele arte floral, ele marca bastante, ele é bem bonito. E daí o que eu faço, gente? Eu tô usando uma massa estreita, dá pra vocês verem aí, né? E eu vou usar o rolinho é pequeno, mas eu vou usar por isso mesmo uma massa estreita. E vou apoiar a ponta dos rolinhos aqui na guia de 2,5. Ó, eu vou vir desde aqui do comecinho aqui
apertando, procurando colocar a mesma pressão em toda o rolinho. E como ele tá apoiado aqui nas guias, gente, a pressão vai ficar por igual em toda a massa. E o desenho também. Olha só. Como fica bonito esse rolinho. Tá vendo? Deu pra entender? Só que eu achei que ele ainda está bem grosso, mesmo usando esse 2,5. Eu acho que eu poderia ter colocado mais força. Vamos testar de novo? Vamos pôr aqui. Conseguiram entender? Precisam que eu traga a câmera aqui para a bancada? Me digam aí vocês que estão me assistindo. Vou abrir de novo aqui no 4. Se vocês preferirem, eu trago aqui para a bancada, tá? Vocês que vão me dizer aí. Eu tô de olho no comentário de vocês aqui por enquanto. Ó, no 4. E vou pôr o 2,5 aqui. Eu acho que eu vou pôr mais força agora. Só uma sujeirinha de amido aqui também do meu pincel. É que sentado vocês sabem que é diferente, né? Isso. Não, então, Paula, eu coloquei ela mais grossa e abri no 4. Então, agora ela tá com 4 milímetros, certo? Agora eu troquei de guia, pus uma guia mais fininha, de 2,5, que é a espessura que eu quero o meu brinco, a minha peça pronta. E vou vir com o rolinho e vou apoiar aqui, ó, na beiradinha. Porque eu vou ficar de pé, gente. Eu não sei usar essas. Sem pôr força, sentado eu não consigo. Ah, ficou bem melhor. Eu até vou dando paradinhas, tá? Não tem problema nenhum. Estando apoiado na guia, o rolinho, vocês viram que eu apoiei as duas pontinhas do rolinho na guia, não vai ficar irregular. Olha que lindo que ficou. Bem mais marcado do que a primeira vez. Percebem? Nossa, esse rolinho é muito lindo mesmo. E daí aqui eu já consigo cortar as peças que eu quiser. Né? Daí eu tenho que usar uns cortadores mais cleans, que não tenham relevo nem nada, para poder mostrar o relevo do rolinho. Entendido isso, gente? Alguma dúvida sobre isso? Deixa eu ver se eu tenho. Vamos pegar uma outra massa aqui, vamos ver. Vou fazer uma segunda vez aqui para vocês. Uma massa rosa aqui. Como é que vai ser? Vou fazer com outro rolinho. Põe de 2,5 e vamos pegar um outro rolinho. Ai, esse de renda, eu amo esse de renda. Vamos ver. Esse de renda eu já usei em alguns projetos meus. Vamos ver. Eu tenho que estar de pé, gente. Eu não consigo fazer sentado. Ó, eu até dou umas paradinhas, mas como ele tá apoiado nas duas pontinhas aqui da guia de espessura, ele não... Vou tirar o excesso de amido. Vou tirar da bancada para mostrar para vocês. Olha só, esse rolinho de renda é muito lindo. Olha como fica igual, tá vendo? Que não tem partes mais amassadas, menos amassadas, a textura fica toda por igual. Eu acho que essa é uma ótima dica que vocês podem usar sempre, só que a única coisa que a massa tem que estar estreita, porque a largura, o comprimento do rolinho é pequeno, né? Nossos rolinhos têm 8 centímetros, alguns têm 10, né? Mas no geral eles têm 8 centímetros, então é uma espessura mais para fazer brincos mesmo com essas peças pequenas, combinado? Ficou entendido isso? Depois, se for o caso, eu vou gravar outros conteúdos direto da bancada e subo aqui no Instagram para vocês, tá bom? De acordo com isso aí. Vamos para a segunda pergunta? Então, a segunda pergunta é: os cortes já saem bem limpinhos com os cortadores, mas tem alguma dica para polir melhor? Então, o que eu entendi disso? Que você quer fazer o corte aqui, mas às vezes ele fica ainda alguma rebarbinha, alguma coisa que não tá legal. Como é que faz para melhorar isso, tá? Então, vamos fazer aqui um corte. Eu tô abrindo aqui na espessura 3.
porque eu gosto da espessura 3, quando eu vou usar um cortador que tenha bastante relevo, que tenha recortes, que daí vai mostrar melhor os desenhos, tá? Então, vamos pegar, por exemplo, esse cortadorzinho aqui, ó, que é o nosso cortadorzinho afro. Ele é muito bonito. Aperta bem, tira. Vamos tirar ele daqui. E o que que eu faço, gente, quando fica essas rebarbinhas? Esse aqui eu acho que eu vou ter que mostrar pra vocês aqui na bancada. Eu gosto de usar um pincel. Eu gosto de usar um pincel bem delicadinho e eu vou tirando todas as rebarbinhas dele daqui, ó. Vamos mudar isso aqui pra bancada, eu acho que vai ficar melhor. Segurem aí que eu vou mudar vocês de lugar. Aí vocês já estão vendo minha bancada. Tá certo? Fica um pouquinho mais escuro aqui, né? Aqui onde eu recortei essa massinha, ficou aqui um pouquinho de massa. Vamos limpar. Eu já falei pra vocês que eu gosto de usar esses lencinhos umedecidos, né? Eu uso bastante, eu uso pra limpar a bancada, pra limpar a lâmina, eu uso bastante. Aqui fica um pouquinho mais escuro, mas me contem aí como é que tá pra vocês. Vamos lá. Então, como que eu faço? Vamos usar um outro que tenha mais recortezinhos, já sei, tem um ali com bastante recorte. Vamos usar um outro cortador. Tô abrindo aqui, então, na espessura 3. Vamos usar esse passarinho aqui, que tem mais biquinho, pontinha, essas coisinhas mais delicadas, né? Essa minha massa aqui é a cobra, ela tá bem macia. Então, preciso passar. Aqui, ó, já vamos cortar os dois, só pra vocês verem. Vamos cortar o parzinho de passarinhos aqui. Então, ó lá. Saiu aqui, né? Aí, na hora de tirar da bancada, às vezes ainda tem uma rebarba, né? Dá pra ver aqui? Então, como que eu gosto de limpar isso? Com um pincel bem macio, ó. Percebe que vai saindo? Pode passar o dedo também, mas às vezes a gente coloca a unha e marca muito, né? Então, assim, ó, com o pincel, olha lá que fofinho, já saiu tudo. Vamos ver o outro como tá. Natural que fique um pouquinho de rebarba, tá, gente? Porque você tá amassando a massa de encontro com a tua bancada, com o teu azulejo. Então, por melhor que seja o corte, às vezes fica alguma coisinha. Deu pra entender? Conseguiram ver que te sai toda a rebarbinha só com o pincel? Se eu prefiro fazer isso nesse momento e já levar pra curar assim, todo bonitinho, tá? Se depois que sair do forno você perceber que ainda ficou, tem lugar ali, aí tem outras duas opções. Você pode usar a própria lâmina, tá? Ai, não peguei a minha, não deixei aqui na bancada. Aquela lâminazinha, aquele bisturi, né? Aquela lâmina de precisão. Você pode tirar com bastante delicadeza o excesso, ou você pode polir mesmo com uma micro-retífica, né? A micro-retífica também é bem usada para isso. A gente gosta, eu uso a minha, uma da Dremel, uso bastante, né? E daí em algumas situações, às vezes, precisa com um disquinho bem delicado de algodão. Normalmente não uso lixa não, tá? Uso uns disquinhos de algodão mesmo, só para tirar essa rebarbinha que ficou. Vamos lá, eu tenho mais uma pergunta aqui. Essa eu acho até que já respondi uma vez, mas vamos lá. Qual a espessura da massa para os cortadores com relevo? Eu acabei de fazer aqui para vocês. Eu gosto da espessura de 3 milímetros. Tanto na reguinha quanto na massa de abrir massa de macarrão, né? Ali, se você colocar no 0,
ela vai dar essa espessura de 3 milímetros. Então, é a espessura que eu gosto mais. Vocês viram que eu fiz aqui o bichinho ficou bem, o passarinho ficou bem marcadinho. Ó, vou fazer um outro aqui bem marcado para vocês verem. Esses daqui voltaram pro catálogo, tá, gente? Esses 3 aqui, esse modelinho aqui, eles, nossa, venderam muito, muito bem, mas por um período eu precisei tirar da loja e agora eles estão de volta, tá? Então, para quem gosta de peças bem desenhadinhas e num tamanho bacana, né? Ela não é grande, é um tamanho pequeno, delicado. Ó, 3 milímetros, gente. Você pode ver que ele é bem desenhadinho. Uf. Olha como ficou bem fofinho. Olha isso. Ficou bem marcadinho com 3 milímetros, tá? 2,5, vamos tentar? Eu acho que fica... Não fica legal. Não fica tão legal quando o cortador tem bastante desenho, tá? Tem bastante relevo. Vamos tentar aqui pra vocês verem. Vou pegar o outro parceirinho aqui. Vamos pegar o mesmo pra gente comparar a diferença. Vai, melhor. Olha, nesse caso aqui também ficou bom. Dá pra notar a diferença, né? Ó, esse com 2,5 milímetros. Esse com 3. Olha só. Com 2,5 milímetros também ficou bom. Sempre vocês precisam ver a altura que tem aqui, ó, da borda de corte até o relevo. Tem alguns que essa distância é menor. Opa, eu derrubei um cortador aqui de conchinha no chão. E tem outros que essa distância é um pouco maior. Vamos ver esse de conchinha. Tenho a impressão que essa distância dele aqui é maior. 2,5, mas marcou bem também. Olha lá. Tá bem bonitinho. Tirou da bancada. Tem alguma rebarbinha. Pincel, bem delicadinho. Aí. Essa conchinha é muito fofa. Alguma pergunta? Vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui. A parte de trás tem alguma dica para que fique mais liso possível? Paula, a dica é que você pode passar antes uma esponja ou um outro relevo qualquer. Um relevo de lixa, um relevo daquele jeans, que é bem delicado, do rolinho jeans. Deixa eu pegar aqui. A esponja funciona muito bem, tá? Uma esponjinha dessa comum mesmo aí, você deixa só pra isso, dessas verde e amarela. Você abre a massa, deixa eu juntar todo mundo aqui, porque eu tô com pouca massa. Vamos trabalhar essa outra cor aqui. Tirar esses daqui. Pra não atrapalhar, vamos lá. Trabalhar com essa aqui que eu tava... Essa massa minha já tá meio ressecadinha. Precisaria de mais condicionamento pra ela ficar bem boa de produzir. Tô abrindo no 3 milímetros. E digamos, então, que aqui vai ser a parte de trás, tá? Meu tá ficando cheio de bolinha, gente, porque eu peguei de qualquer jeito aqui, tá? Tem que ser com jeitinho pra estourar essas bolinhas e não deixar essas bolinhas aparecer. Ó. Então, digamos que aqui vai ser a minha parte de trás. Eu venho com a minha esponjinha e passo o rolinho. Olha só, ela já vai ficar com uma textura bem suave. E você pode deixar essa parte texturizada pra ser a parte de trás, pra não ficar tão marcado. Porque liso sempre vai ser difícil. A não ser que você corte na bancada e não tire da bancada. Aqui, entrou um fiozinho aqui, ó. Vocês estão vendo? Se você cortar e não tirar do azulejo e levar com azulejo e tudo pra curar, ela vai ficar mais lisa. Mas depois também, quando você tirar de lá, ela vai estar com brilho. Aí você precisa
ver o que você prefere, tá bom? Porque o azulejo transfere brilho. Aí, ó. Boa tarde, oi, Guilherme, tudo bom? Tô respondendo as tuas perguntas aqui aos poucos. Depois você volta, assiste depois o gravado aí, que eu já respondi algumas coisas que você me perguntou, tá bom? Então, ok, isso aqui a gente poderia usar para a parte de trás, tá certo? Fica com uma textura bem suave. E daí você vai trabalhar na parte da frente, né? Com os cortadores. Então, 3 milímetros é uma boa espessura para aparecer bem o relevo das massas. Até 2,5. Menos que isso, eu não aconselho, tá bom? A não ser agora para essa próxima pergunta, gente. Como modelar essas pétalas pequenas, micropétalas, microfolhas, né? E como juntar elas para fazer uma flor. Aí, nesse caso, a gente precisa trabalhar com a massa bem mais fina. Porque a gente vai estar trabalhando várias pétalas para montar uma flor. E se essas pétalas ficarem grossas, vão ficar muito feias. Elas vão ficar muito grossas, muito grosseiras, tá bom? Então, aqui, ó, eu começo já abrindo com 2,5. Minha bancada tá cheia de amido, agora não vai colar direito a massa aqui em cima. Vamos tirar o relevo que a gente tinha feito antes. E eu vou tentar abrir ela o mais fininha possível. E se eu pegar minha guia mais estreita, que eu não peguei. Peguei a 2,5. Acho que eu tenho... Não sei se eu tenho a 2 ali, mas em todo caso eu passo aqui na maquininha de macarrão só pra ser mais rápido, tá, gente? Só um pouquinho, tá aqui do meu lado. Porque eu não peguei a guia mais estreita. Eu passei no número 2 da minha massa de macarrão, ela já ficou bem mais fininha. Eu, pra micropétala, trabalharia até mais fino. Vamos ver no 3 aqui. Aí, agora sim, olha, tá bem mais fininha. E eu vou trabalhar, eu peguei uns cortadorzinhos aqui de pétalas pra gente trabalhar elas aqui pra demonstrar. Sempre com amido, talco, tá? Tem gente que gosta até de colocar água ao invés de pós, também pode. Epa, saí da live e nem percebi. Desculpa aí, gente, se vocês estiverem fazendo alguma pergunta, eu tava acompanhando pelo meu outro perfil aqui e eu não percebi que eu saí, tá? Então, qualquer coisa, vocês repetem as perguntas aí pra mim, tá bom? Então, ó. Vamos ver. Ó, que bonitinha que fica as pétalas, né? Bem delicadinhas. Aí tem que todo cuidado pra você levantar essas pétalas. Tirar umas rebarbinhas que ficar. E daí depende de como você quer trabalhar isso, tá? Normalmente a gente vai trabalhar na mão mesmo ou com um boleador. Deixa eu pegar aqui um boleador pra vocês verem como funciona. Você vai precisar de uma espuminha, algum tipo de espuma, ou às vezes até a parte de trás de um molde de silicone, se você tiver aí, para trabalhar melhor isso aqui. Eu gosto de trabalhar com esses boleadores, tá? Então, você vai colocar aqui, deixa eu tirar todas essas florzinhas, senão não vou conseguir centralizar aqui para vocês, né? Vamos puxar todo mundo para cá. Limpar minha bancada. Vamos trazer mais pro ladinho aqui a minha massa e os meus boleadores. E aí aqui, agora, essa hora, você vai deixar ele mais fininho, ó. Mais delicadinho, conforme você gostar. Ele vai grudar um pouquinho, vai virar. Você pode passar um pouquinho de amido, tá bom? A ideia é deixar eles... Vamos passar um pouquinho de amido. Esse aqui tá ao contrário. Mais finos, mais delicados. Olha, essas pétalas têm que ficar mais delicadas. Só com um boleadorzinho já dá pra fazer sem
ficar pegando muito na mão, porque daí ele vai perder um pouco da forma, tá certo? Principalmente para quem tem unha muito longa e tudo, vai ficar muito complicado. E como que eu faço para montar uma florzinha? Eu gosto de trabalhar já com um pedaço de massa, pode ser cortado um redondinho, alguma coisa nesse sentido. Vamos pôr aqui. E você vai vir com esses outros boleadores menorzinhos aqui, ó. Esses bem delicadinhos. E, ó, pegar aqui. Acho que eu não tô mostrando, né, gente? Opa, chegar, virar viradinha aqui, ó. Pegou a pétala aqui. E vai dando um jeitinho só seu aí. Eu acho que eu deixaria essas pétalas até mais finas, tá? Tô achando elas muito grossas para esse trabalho. E eu gosto de trabalhar com a massa bem fininha nessa situação. Mas tá dando para entender, né? Ó. Aí, eu montei minha florzinha só com 5 pétalas. Você pode vir com uma outra camadinha por cima. Só que tem que estar mais delicada essas pétalas. Vamos cortar uma pétala no outro formato pra gente colocar por cima. Pera lá, que eu vou mudar isso aqui. Vamos cortar outras pétalas. Aí. E vamos trabalhar elas mais delicadinhas. Já vou olhar as perguntas de vocês, tá bom? Vamos tentar um boleador maior. Essa minha massa tá bem colantinha, hein? Vou passar o meu boleador no amido. Ó, até passando o boleador no amido, tá? Colando. Isso é bom porque acontece com vocês aí também, então acontece aqui comigo pra vocês verem. Eu gosto sempre de dar um jeitinho, gente. Flor é uma coisa muito delicada e é muito pessoal de cada um. Você às vezes gosta de uma flor com mais pétalas, maior, menor. Aqui, ó, isso aqui eu só vou conseguir colocar 3. Você pode marcar essas pétalas também antes de colocar, né? Tem jeito de marcar. Aqui você vai colocar um miolinho ou vai deixar só assim texturizado e depois você vai... Vamos tentar mostrar mais de perto. Vai colocar cascalhinho aqui no meio, ou só pintar depois com uma caneta dourada, ou colocar uma gotinha de resina misturada com pigmento. Aí vai da sua escolha, tá? Vamos ver aqui, gente, eu vou dar uma olhadinha agora nas perguntas de vocês que eu larguei aqui do ladinho. É isso aí, Paula, eu também acho. 2 milímetros eu acho que deforma muito. E depois de pronto, na minha opinião, não parece um material assim de qualidade, sabe? Fica parecendo um material barato, né? Então eu realmente, particularmente, não gosto, tá? E daí, Guilherme, entendeu? Essa minha não saiu tão bonita também não, tá? Mas precisa de treino. Precisa de bastante treino para poder perceber, tá? Paula, sobre o amido modificar a textura da massa, ela fica um pouco mais ressecada, né? Porque você vai justamente tirar os óleos dela ali, colocando esse pó. Mas, deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta depois para responder.
Vamos voltar aqui um pouquinho só pra gente poder conversar, que eu não sei conversar com vocês sem olhar. Pera lá. Vamos pôr de volta aqui, acho que fica melhor. Então, eu acho, assim, o amido, ele resseca um pouco a massa, sim, tá? Por quê? É justamente por isso que você quer. Você quer que não fique colando na sua mão, colando nas coisas. Mas você já vai usar e já vai colocar no forno, não tem problema nenhum. O problema é você ficar, que nem às vezes eu aqui, que fico passando muito amido só pra fazer vídeo e não finalizo e não levo pro forno e aquela massa fica ali juntando amido, uma hora ela vai ficar muito seca e eu vou precisar passar alguma coisa para voltar os olhos dela. E eu vou precisar colocar uma vaselina líquida ou um próprio Polymer Clay em gel para dar uma textura melhor, para ela voltar a textura, porque ela vai ficando muito ressecada de eu fazer dessa forma. Entendido? Mas no geral não tem problema nenhum, não. Você usa aqui na bancada e corta e já vai a sua peça pro forno, não vai modificar em nada, não, tá? É só quando é uma massa que tá ali, ó, sendo reutilizada, ela vai ressecando com amido. Mas é só isso, ela só resseca, não atrapalha a estrutura da massa, tá bom? Eu ainda tenho mais duas perguntas aqui da caixinha, tá, gente? Uma delas é como usar a resina na peça para dar brilho. Então, como usar a resina? A resina eu gosto de aplicar ela com esse aplicadorzinho aqui, tá? Que é um aplicador de precisão que tem lá na loja. Eu coloco a resina aqui, né? A nossa resina P, deixa eu até abrir ela, vou mostrar pra vocês aqui que ainda não viu lá na loja. Ela vem assim, embaladinha. Na outra ponta da caixinha vem o bico, olha só, né? O bico dela, você vai tirar essa tampa, tirar o lacre e rosquear esse bico. Esse bico tem uma outra tampa também, ó, tá certo? Então ela vai ficar bem fechadinha no pote escuro. Ela não pode ficar exposta à luz, porque ela vai endurecer. Então o aplicador de precisão também é escuro. Tem que ser assim e tem que estar sempre tampado, tá, gente? Porque se secar a resina aqui dentro dessa pontinha, que é uma pontinha de metal, vai entupir, você não vai conseguir mais usar. Então eu abro aqui, abro lá, ponho direto aqui, tampo, deixo bem fechadinha a nossa resina e uso só aqui, eu só trabalho com a resina aqui, tá certo? Mas eu deixo sempre bem tampadinho, uso, já limpo a pontinha e já fecho com essa tampinha de silicone que vem aqui junto, né? Eu só uso dessa forma. Vou tentar mostrar pra vocês, deixa eu só limpar aqui a minha bancada, tá bom? Do que eu já andei fazendo. Eu tenho já uma peça preparada aqui que já tá curada no forno, que eu tô precisando mesmo aplicar resina e eu vou mostrar pra vocês como eu aplico. Só vou tirar aqui, tirar essa minha florzinha meio, não ficou tão bonita, mas eu espero que tenha dado pra entender como faz. E aos poucos essas questões de vocês eu vou procurar gravar outros vídeos, reels, alguma coisa pra facilitar, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Depois de assar, o fato de apertar as pétalas uma na outra, ela já não cola. Olha, do jeito que tá a massa aqui, Guilherme, não precisa pôr gel não, só se a tua massa estiver ressecada, tá? Se você quiser garantir, botar um pouquinho de gel, né? Mas na hora de juntar, como eu juntei as pétalas aqui, que você amassa, elas podem curar direto, que elas não vão soltar, tá bom? Não precisa não. A cerâmica líquida passa no bico do aplicador, sim. Se você, no lugar da resina, quiser usar cerâmica líquida, aqui tem mais de essa etiqueta para saber quem que é quem, né? Quem é resina, quem é cerâmica, né? Mas a cerâmica pode ser até naqueles iguais a esse, só que transparente, tá? Que não tem problema. O problema da resina é que a resina tem que ficar num potinho escuro, ela não pode entrar luz. Porque entrou luz solar, ela é ultravioleta, ela vai endurecer onde ela estiver, tá certo? Eu vou pôr aqui na minha bancada a pecinha que eu tenho que aplicar resina. Vou limpar só um pouco aqui, que tem muita coisa aqui agora, pra ver se eu consigo mostrar pra vocês, tá bom? Vou tirar daqui, tirar isso daqui, tirar esses cortadores todos, deixar o mais limpo possível aqui pra vocês poderem enxergar, pra eu poder explicar como eu faço. Vamos lá? Vou trazer a câmera de volta. Eu acho que é mais interessante. Cadê a minha pontinha que eu posso usar de silicone primeiro? É essa aqui mesmo. Vamos lá, mais uma vez.
dar mais uma voltinha com vocês aqui pra minha bancada. Cadê o botãozinho? Esse aqui. A coisa que a minha bancada fica mais escura, porque a luz tá ali no outro suporte. Mas dá pra ver, né? Essas pecinhas estão curadas, tá, gente? Ó, estão curadinhas. Quando é uma peça que eu vou pendurar, vai ter a parte de cima. Então, eu já fiz o furinho. Ó, dá pra ver aqui melhor, né? Eu já fiz o furinho. Eu gosto de fazer o furinho antes de aplicar a resina, mesmo que depois a resina às vezes tampe ali o furinho, mas eu já tenho a referência. Eu acho bem mais fácil do que perfurar depois por cima da resina sem ter referência nenhuma, certo? Então, a minha resina já tá aqui dentro. Vamos ver se eu consigo fazer com o celular aqui na minha frente, tá? Eu seguro, vamos tirar mais pra lá, eu seguro uma parte. Eu começo aplicando sempre pelas bordas, tá? Ó, eu faço todo o contorno da minha peça. Gosto de usar essa pontinha de silicone pra segurar a peça. E depois eu preencho assim mesmo. Tem gente que nesse momento gosta de vir com o tubo maior e colocar uma gota grande aqui e espalhar. Eu já tô bem acostumada a trabalhar com esse aplicador, então eu gosto de usar ele o tempo todo. Ó, mesmo assim, ó, eu posso colocar o silicone aqui onde eu já apliquei a resina. Aí. Todo bonitinho. Não pode pôr muito. Nesse momento, gente, ó, eu já limpo aqui a ponta e já fecho. Eu não deixo aberto, tá? E aqui nesse momento, ó, a gente vai passar a nossa chama. Que é pra levantar aquelas bolinhas. Então, pega aquele acendedor de chamas ou um isqueiro que você tem aí e passa por cima pra levantar aquelas micro bolhas, pra depois, a hora que você põe na câmera, não dá problema, tá? Outra dica, não deixe muito tempo pra levar pra colocar na câmera. Por quê? Porque a resina, ela vai encolher de fora pra dentro. Então, se você deixar aqui muito tempo parado antes de ir pra câmera, ela vai encolher e quando você tirar de dentro da câmera, ela vai faltar aqui, ó, nas bordas. Tá vendo que parece que já tá faltando aqui, ó? Eu já tô enxergando. E depois, pra consertar isso, fica muito difícil, porque ela fica um degrau. Então, eu gosto de fazer e já colocar na câmera. Deixa eu ver se eu já consigo levar lá pra mim. A minha câmera tá lá do outro lado, na tomada, que aqui essa bancada não tem tomada. Ó, eu levo e já vou colocar aqui na luz. Não vou perder a peça. Quanto tempo? Depende, tá? Eu normalmente deixo no mínimo 3 vezes de 99 segundos, que é o que eu tenho ali de máxima na minha cabine UV, tá bom? Então, deu pra entender? Ó, eu seguro sempre com a pontinha de silicone, porque a pontinha de silicone é fácil de limpar, depois você passa um álcool e já era. Gosto sempre, faço de fora pra dentro, faço o contorno. E daí eu venho aplicando a parte de dentro. Isso pra ficar esse domo, tá? Que é essa arredondado que a resina deixa na peça. Se você quiser só dar brilho, né? Porque a pergunta foi como eu uso a resina para dar brilho. Eu até fiquei um pouco na dúvida sobre essa pergunta. Se você quiser só dar brilho na peça, eu aconselho você usar o gloss da PV Clean, que é o nosso verniz brilhante, tá bom? Ele é mais simples de usar, ele é a base d'água, enquanto a resina é a base, o solvente dela é o álcool, né? Olha lá, vamos passar a chaminha. E é mais fácil de você acertar. Porque aqui, ó, ela pode escorrer, ela pode vazar. Se você não quiser, esse domo quiser só um brilho, é melhor que você use, ó, como fica lindo. É melhor que você use o gloss da PV Clean.
feito, gente? Deixa eu ver como é que estão vocês aí. Vamos ver lá. Vamos ver como é que estão as perguntas aí, gente. Desculpem, é o jeito que eu tô conseguindo fazer live, eu faço sozinha, espero que vocês estejam entendendo, não esteja muito confuso, tá bom? Vamos lá. Demora para levar. Se demorar para levar para a cabine, ela vai ressecar, vai encolher, tá? Já aconteceu comigo também. Tem uma outra dica que eu já ouvi, que é de passar o gloss antes. Então, a peça tá crua. Agora não tem mais nenhuma crua aqui. A peça tá crua, né? Antes, já assou, bonitinha e tal. Crua não. Tá assada, tá curada, ela já saiu do forno. Você passa uma camadinha de gloss bem fininha, espera secar e depois vem com a resina, também de fora pra dentro, sempre de fora pra dentro. E daí você preenche e leva na cabine. Diz que o gloss ajuda a segurar essa resina para ela não encolher. Eu não percebi diferenças assim significativas no meu caso, tá? Porque eu faço sempre dessa forma. Eu aplico e já coloco na cabine. Nunca aplico de muitas, sabe? Eu tô fazendo uma mesa cheia de coisa. Eu não aplico 30 peças para depois curar. Eu vou aplicando e já vou colocando na câmera. Vou aplicando e vou colocando na câmera. Porque daí eu não corro esse risco. Se eu deixar, mesmo passando uma camadinha de gloss embaixo, eu já testei, mas se não levar na hora, vai encolher. Tá certo? Então, depende também da quantidade de resina que você colocou também, tá, Paula? Se colocar muito, derrama, você perde. Se colocar pouco, ele encolhe. Então, você tem sempre que estar cuidando para a camada estar uniforme. Lixadinha de leve com lixa de unha também. Que bom aí, ó, a dica do Guilherme, gente. Isso eu não tenho ideia. Eu trabalhei uma época com resina epóxi, mas muito pouco. Não sou expert. Aí, o Guilherme tá dizendo que ele trabalha com resina epóxi e que a gente pode dar uma lixadinha de leve com uma lixa de unha, que daí não vai retrair tanto a resina. Olha que beleza. Aí, tanto a resina UV quanto a epóxi. O mesmo a poliéster, todas retraem, eu acho. Pela minha experiência também eu acho que todas retraem. Mas aí, ó, dica ótima do Guilherme, então. Vou tentar seguir, vamos ver pra mim como é que funciona, tá bom, Guilherme? Gente, deixa eu pôr de volta aqui. Eu tinha mais uma pergunta da caixinha, mas eu acho que hoje eu não vou conseguir responder porque eu achei que a pergunta ficou meio vaga, tá? A Príncipe Caroline perguntou sobre finalização das peças, sobre montagem. Montagem dos acessórios seria, né? Então, eu acho que montagem, gente, depende muito, né? O que seria montagem? Montar um brinco. Vai fazer o furinho, né? Vai colar aquele pino atrás, ou vai embutir o pino na hora que você tá fazendo, aí vai abrir uma argolinha e pendurar. Isso é uma montagem simples. Eu não sei que tanto ela gostaria de saber sobre montagem, sabe? Então, Pri, se você depois estiver aí, eu não vi você na sala, ou se você assistir depois, me manda mais detalhes do que você gostaria de saber sobre montagem de acessórios, tá bom? Porque eu achei que ficou meio vago, né? E fugiria um pouco aqui da nossa conversa sobre polymer clay, que daí vai para montagem de bijuteria, que tem diversas técnicas, é outra história, tá bom? Então, eu vou ficar devendo para você, Pri, essa resposta, porque eu quero entender melhor o que você tá precisando. Combinado? Gente, ó, como sempre, nossa live, rapidinho, hoje até acho que demorou um pouquinho mais. Extrusora, Paula? Eu não vendo extrusora na loja, não sei se dos meus seguidores aqui, se todo mundo tem extrusora, tá? Eu tenho uma importada que eu comprei há muitos anos atrás, que é maravilhosa. Mas tem muita técnica que dá pra fazer com extrusora. Tem muita coisa legal mesmo, né? Então, vamos pensar, vamos conversar sobre as próximas aí, eu vou pensar. A ideia é fazer toda semana, eu sempre vou colocar a caixinha antes, tá? Pra vocês me ajudarem com o que vocês querem, pra ficar mais fácil. Então, eu tô esquecendo do cupom de desconto, hoje estamos no finalzinho da live. Então, vamos lá, gente, pro nosso cupom de hoje.
O cupom hoje vai ser para todos os cortadores, tá? Só para a categoria de cortadores. Independente se é cortador de flor, se é cortador orgânico, se é borro, todos os cortadores, tá bom? Vai ser um desconto de 10% em todos os cortadores. Então, anote aí. É live, né? Que escreve live. Eu vou escrever aqui para vocês, para ficar certinho. Tudo maiúsculo, tá? E a data de hoje, 10/04. Desse jeito que eu escrevi aí, tá bom? Então, live 10/04 é o nosso cupom hoje, válido só 24 horas, tá, gente? Válido só até amanhã. Com 10% de desconto na categoria de cortadores. Então, isso inclui todos os cortadores, tá? Porque todas aquelas subcategorias lá, elas estão linkadas na categoria principal, que é a categoria cortadores. Então, todos os cortadores vão entrar nesse desconto, mas corre que é só até amanhã, combinado? Então, eu quero agradecer de coração quem esteve aqui comigo, ou quem vai assistir depois, se for assistir até o finalzinho. Eu sei que às vezes quem assiste depois não assiste tudo, né? Mas é a forma que eu encontrei de ter vocês mais pertinho, vocês poderem conversar e me dizer. E eu vou tentar subir essas lives lá no YouTube. Eu não sei se vocês já estão seguindo a gente lá no YouTube. Eu fiz um canal lá do YouTube da Marebela. Tem pouquíssimas coisas lá, mas tem os videozinhos que eu coloco dentro do site, tá bom? E agora eu vou tentar subir essas lives, apesar de ser nesse formato, né? No YouTube o formato é outro, mas eu vou tentar subir essas lives lá no YouTube. Combinado? Pra ficar mais fácil de assistir, acho que por lá é mais gostosinho de assistir do que pelo Instagram, né não? Não sei, vamos ver. Qualquer coisa vocês me contam aí, me chamam no WhatsApp, me chamam no direct, vocês sabem que eu sempre respondo. Pode ser que eu demore um pouquinho, mas eu sempre respondo todo mundo. Muito, muito obrigada pela companhia de vocês. Minha irmã entrou agora há pouco também, obrigada, né? Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido, né, tirar as dúvidas de vocês. E se eu não conseguir, escreve de novo, fala, olha, faltou outra coisa, não entendi, tá bom? Obrigada, obrigada e até a semana que vem, gente. Tchau!